rosas, né? Não, tudo no black, eu amo. A gente tem que sair assim, amigas, aqui no Brasil. Eu tô Pois Moqueta é. estilosa combinando juntos. Deus me livre. Eu prefiro não sair. Ai, que horror, amiga! Não, se eu saio é pra ficar dentro de um hotel. Quero sair da rua. Não. Se a Briana tivesse uma categoria nos ballrooms, seria ficando em casa, assim, aquela que Exatamente. toda coberta, assim, um Nossa. cobertor, óculos escuro e uma coberta, assim. Ai, amiga, quer dizer que você ia renegar eu e a Isa, a gente ia sair com você chique e ela não ia. Nossa, gente, vocês iam sair só. Eu ia colocar ele por imagem. Quem somos nós? Briana Nasky. Cupi! Isabel Brandão. Shock Vogue. Juntas, desvendando o Vogue, somos as Garotas! Hoje é um episódio especial, hein, boneca? Muito especial, porque a gente tem a primeira convidada desse podcast. A nossa querida Choque, que veio pra dar choque na gente. Choque de beleza. Muito eletrizante, gente. Muito eletrizante. Gente, é um podcast isso, mas ela já veio toda arrumada, toda perfeita, Belíssima. humilhando a gente aqui. Com certeza, gente. Nunca se sabe Muito quando vai ter. francesa. Nunca se sabe quando vai aparecer um drone aqui perto e vai estar me filmando, né? Então, A gente você nunca sabe como que é o as governo redes vai sociais, fazer, né? No Quebec, o Google pode estar nos olhando agora. E pra que a gente trouxe a Choque nesse episódio? Pra falar de. E a Isabel Brandão? Nossa, gente, eu tô virando nesse podcast cada vez mais uma minoria. Porque agora é 3 não binária contra uma binária, gente. Eu preciso de ajuda. É sobre The Future's Non-Binary. O futuro é não binário, então Sobre, gente. Aceita. Ai, gente. Então, Não foi Choque. você que fugiu? Você fugiu da gente, pois agora essa é revanche, né? Mas antes da gente continuar nosso papo, vamos lembrar que nós somos @garotrans em todas as redes sociais. E individualmente somos @BrianaNaski, @ApenasCup e @IsabelBrandão_. Mas dessa vez também temos um outro @. Por favor, compartilhe suas redes sociais, Sim, Choque. gente, por favor, me sigam nas redes sociais. Eu estou como @choque.vogue, tanto no Instagram, como no Facebook, como no TikTok. Fortaleçam artistas independentes. Vamos que Vamos, essa vamos. boneca. E eu tenho que seguir, hein? Porque, olha, essa menina é incrível. Eu nem sei o que é o Vogue simétrico. Vogue. Vou Vamos explicar começar. todos os detalhes para vocês, hein? Ai, eu amo! Mas primeiro, se introduza para os nossos ouvintes, garofãs, Ok. e também para as meninas aqui do podcast. Ok, primeiro eu gostaria de agradecer aqui o convite pro Garotrans. Acho que é fundamental a gente estar aí, né, divulgando, falando sobre a gente, sobre as nossas vivências, né? Muito importante. Muito feliz de estar sendo a primeira aqui a estar trocando essas experiências com vocês. Obrigada mesmo. Bem, gente, pra quem não me conhece, eu sou a Lucas Neres, mas eu sou mais conhecida como Choque Vogue, né? Meu personagem artístico. Sou uma pessoa trans, não binária, agênero. Sou negra. Eu me identifiquei várias coisas pansexual. É sobre, amiga! Mas enfim, eu sou pesquisadora, sou formada em Química lá pela Unesp Araraquara, Chique. fiz mestrado em Química. Belíssima. E atualmente Fechou. eu tô fazendo doutorado em Biotecnologia, também na Unesp, e trabalhando aqui na USP, no QT Nano. Além de Luxo. pesquisadora, eu também sou multiartista, atuando como professora de Vogue, modelo, DJ e performer. Ai, que isso. inspiração, caramba! Gente, um currículo desses botou a gente no chão. Por favor. Meu currículo, influencer bonita. E ó, para adicionar nesse currículo, a amiga de Isabel Brandão Underliner
Desde a adolescência, Ó, gente. É mais amém, importante. Autoestima. Há tempos eu tô sendo aqui, ó, oprimida por essa pessoa Ai, binária. obrigada por você contar com a opressão dela contra não binários. Não começa agora, já vem aí há muito tempo. Nossa, amiga traidora. Não acredito que eu trouxe você pra esse podcast. É sobre, gente. A vingança vem. A gente pode depois fazer um episódio só pra fofocar de Isabel Brandão. Ai, meu Deus. Tem várias coisas pra Já vai colocar ser no um ar, quadro, viu? um quadro de Exposed, eu amo. Mas nesse episódio a gente vai estar falando sobre uma outra coisa. O que que é, Isa? A gente vai estar falando sobre Vogue. O Vogue não é só uma revista de moda, né? A gente tem um movimento cultural chamado Vogue, que surgiu nos Estados Unidos na década de 80. Me corrija sempre que você quiser, Vou Choque. corrigir. Eu acho que seria interessante você falar primeiro sobre o surgimento do Vogue nos Estados Unidos, né? Por Uhum. que foi esse nome do Vogue? O que Aham. tornou o Vogue também conhecido? O que significa o Vogue Sim, nos sim. Estados Unidos? E depois o surgimento do Vogue Aqui no Brasil. E Perfeito. depois a gente pode passar para a pergunta sobre a sua experiência no Vogue. Então, por que a gente não Acho começa tudo. pelos Estados Eu acho Unidos? bem legal. Eu vou começar só comentando também do porquê que é importante a gente sempre estar resgatando, né, a história do Vogue, estar passando sobre o que é Uhum. realmente o Vogue. Porque só comentando rapidamente de como isso é problemático quando a gente às vezes não se aprofunda na história, é que pode ter um apagamento, né, Com certeza. histórico daquela cultura e também uma apropriação cultural. Eu digo isso Sim. porque a Isabel sabe, né? Há muito tempo eu tô na militância, enfim, já sou assumida enquanto certeza. uma pessoa que faz parte da sigla LGBTQIA+, desde antes de 2011, enfim. E aí, em 2016, eu já estava entrando quase na coletiva BI, que é um coletivo LGBTQIA+, lá da Unesp Araraquara. E em 2017 eu entro oficialmente. E aí, como a Isabel bem sabe, eu sempre fui muito a louca dos anos 80, né? Eu sou uma pessoa gótica, né? E o gótico, ele Sempre nasce... gótica, roqueira. E o gótico, ele Não. nasce lá na década de 80. Inclusive, só descrevendo aqui no momento para as pessoas, porque vocês não conseguem ver o estilo que ela se apresentou aqui. Ai. Com uma gargantilha de morceguinho, um casaquinho assim com spikes no ombro, uma camisa preta toda É black. isso, gente. A Mas tá unha, que também Ela parece ser preta, fechou com a gente. É Eu amei. sobre. Mas é porque também, assim, eu sou uma pessoa gótica, mas eu gosto também muito dos anos 80. Então o pop também, pra mim, eu gosto muito do pop dos anos 80. E aí, em 2017, eu tava ouvindo também mais ainda Madonna, né? E foi uma época que eu tava viciada no clipe Vogue da Madonna. E que e lá Ai, tem, né, a incrível. coreografia usando Vogue. Sim. Na época, né, uma amiga minha, Maria Eduarda, que, enfim, uma amiga muito próxima minha, ela falou assim, então, a gente tá pensando em treinar Vogue lá no Sesc, etc. Aí ela e outras bichas, né, que faziam parte da coletiva, falaram assim, vamos treinar. E eu fui. Gente, eu juro pra vocês, isso era em 2017. E eu fui achando que a gente ia treinar a coreografia do Vogue da Madonna. Quando chegou lá e eu soube que aquilo ali nunca foi uma coreografia da Madonna e que tinha toda essa história que eu vou contar aqui pra vocês. Quis ir embora. Eu fiquei muito chocada. Assim, eu fiquei me sentindo um pouco mal, porque eu falei, minha nossa. E também eu fiquei. Foi, eu acho que um dos ápices, assim, pra mim, de como que a apropriação cultural realmente pode ser muito tóxica. Eu adoro a Madonna. Tem até uma discussão de que também alguns vloggers falam também de que ela acabou também trazendo um pouquinho mais pro mainstream. Isso foi bom, mas, né, dando mais visibilidade pro Vogue, mas não há como negar que também a forma como ela introduziu o Vogue também foi uma forma de muita apropriação cultural, porque se você assiste aquele clipe dela, não tem nada ali inferindo de onde veio, né? Ela pegou os melhores dançarinos de Vogue lá de Nova York, principalmente, que nasceu, que viram o Vogue nascer, jogou no clipe dela, e o babado aconteceu. Só que, né, não fica explícito pra ninguém que assiste aquilo ali. Fica parecendo que é uma coreografia que ela criou, sabe? Eu conheci Vogue mesmo, foi exatamente pela Madonna. Na verdade, começou com um clipe que era mais recente dela,
que tem duas dançarinas que eu acho Raya Sato e incríveis. Bambi. Raya Sato. Meu Deus, eu conheci começando Elas são tudo, elas estavam na Tóquio aí na abertura. Que são um casal também, inclusive. Que eu amo, lésbicas dançando Vogue. Eu achei aquilo incrível. E assim, eu sou uma pessoa que eu já tenho dificuldade pra andar, entendeu? Permanecer em pé. Então, quando eu vi aquela dominação com as mãozinhas e pá, 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 eu falei, como pode? O que é isso? E eu achei legal que tem muito workshop das danças que elas fazem no YouTube. E eu fiquei assim, tudo! impressionada sobre a habilidade delas se expressarem através desses movimentos tão coreografados e sincronizados incríveis. Ai, eu amei isso. Eu queria aproveitar até o momento para que eu e a Isa também comentássemos sobre a nossa primeira experiência com o Vogue, etc. Eu acho que a primeira vez que eu vi foi mesmo, até mesmo com toda essa cultura do ballroom, que tá tudo envolvido ali também, foi com o RuPaul's Drag Race, o primeiro contato. Porque o RuPaul's Drag Race puxa muito dessa cultura, mesmo que não deixe explícito lá. Não Aí eu deixa comecei explícito, Não né? deixa. Mas depois que eu fiquei sabendo e fui me informar mais, aí eu consegui perceber o quanto diretamente referenciado tá. Que inclusive até chega a ser problemático a relação do RuPaul com Vogue, porque a RuPaul, até muito pouco tempo atrás, ela era explicitamente contra ter mulheres trans no RuPaul Drag Race, Isso é né? verdade. O RuPaul E é uma figura, né? Então a gente via o Obrigada. Vogue no RuPaul Drag Race, a gente via nas batalhas de lip sync, mas pessoas que foram essenciais para a criação do Vogue, que foram pessoas trans, não podiam estar na competição, né? E eu acho interessante a Choque falar sobre a introdução dela no Vogue, realmente, sobre a Madonna, e depois a descobrir, porque eu também conheço a Maria Eduarda, e eu acho que foi também através dela que eu conheci o Vogue. Aliás, eu fui numa dessas aulas no Sesc, que foi no interior de São Paulo, quando eu estava visitando a Choque. E é até interessante porque a Choque, ela falou que conhecia o Vogue, né, entre aspas, através da Madonna, e depois, através de uma mulher trans, de uma travesti, conheceu o Vogue verdadeiro, né? E eu acho que, se eu não me engano, foi o mesmo contato que eu tive, sabe? Eu fui nessa aula de Vogue, não consegui fazer nada, não consegui, mas fui introduzida para isso. Eu acho que foi muito gradual também, porque eu acho que foi aquela coisa de exposição, né? O Vogue, a partir de 2017, começou a ganhar assim, uma publicidade muito grande. Depois a gente teve o Pose, né, o seriado, teve o RuPaul, obviamente. Então, para mim também foi muito gradual, sabe? Simplesmente entrou na minha cabeça. Obviamente, a Choque dançava Vogue, eu aprendi os meus primeiros de passo de Vogue com ela, tá? E com a Maria Eduarda. Então, eu bebi da água do Vogue direto do cantil, gente. Bem pontuado pela Isabel, né? Com quem que eu fui realmente ver de onde é que estava ali a essência do Vogue? Com pessoas trans, né? Mulheres trans e travestis, eu acho que é muito sobre isso. Vamos começar então, seguindo a ordem como a Isabel propôs, de contar a história mais do Vogue lá nos primórdios. Então, o Vogue, ele surge lá em torno da década de 60, no Harlem, nos Estados Unidos, né? Então, a princípio, como que se estabiliza tudo isso, né? Nós devemos lembrar, né, que nós estávamos num contexto onde muita marginalidade de pessoas LGBTQIA+. Não que hoje não estejamos ainda em diversas situações, em diversos países no mundo, mas era uma situação muito crítica. Então era muito comum mesmo as pessoas LGBTQIA+, né, serem expulsas de casas por serem quem são. Nisso, essas LGBTs, elas geralmente começaram a ser acolhidas por houses, né? Houses que elas acolhiam essas pessoas LGBTQIA+, e em troca de abrigo, comida, elas geralmente saíam para os famosos piers lá, né, de Nova York, para batalhar, e também nas ballrooms, que eram os bailes onde aconteciam as competições de Vogue. É importante enfatizar que a ballroom em si, ela surge antes do Vogue, né? E a primeira house a ser fundada é a House of La Beja, né? Quem dá o início ali é a House of La Beja, que era comandada pela Crystal La Beja. É considerado por muitos o início mesmo ali
do Vogue. Então, muito o que passa no seriado Pose é uma realidade, então, de certa forma. A comunidade LGBT se acolhendo, as Sim. danças, as batalhas, a expressão de arte e a construção desse expressão de arte se transformando numa profissão, Sim, por exemplo. exatamente, Brianna. Eu acho incrível isso, porque acaba sendo uma forma de pessoas da comunidade LGBT de resistir, né? E de se autoafirmar no mesmo momento, porque naquela época, como você está falando, a marginalização era muito pior, e enfrentava discriminações que hoje as pessoas LGBTs que estão crescendo, ainda bem, não conheceram nessa intensidade, né? E isso que vocês pontuaram é muito interessante, porque Pose tenta seguir muito à risca mesmo, sem deturpar a história do Vogue, né? É por isso que muita gente, né, da cena ballroom adora Pose, e felizmente é uma série que está sendo muito aclamada, né, e divulgada, porque ela passa uma história mais fiel, né, a esse movimento. E, inclusive, Brianna, alguns personagens de Pose são inspirados em personagens reais, né? José Extravaganza é um dos personagens. José Extravaganza é um dos Voguers mais famosos assim, do mundo. Tá no clipe Vogue da Madonna. Ele foi expulso de casa, né, e tal, e tem um personagem lá em Pose que acontece tudo isso, né, homossexual. Então é inspirado nesse personagem. Tem uma outra travesti, foi inspirado numa travesti real, que fez parte lá da Extravaganza. Inclusive, assistam também um outro documentário, Paris Burning, que lá tem várias figuras importantíssimas do Vogue. Ainda. Várias aparecem naquele documentário. É um babado. A própria LaBeija tá lá. A própria Crystal LaBeija, exatamente. É muito bom, muito fiel também. Choque, então você diria assim que o Vogue ele justamente surgiu dessa necessidade de pessoas LGBTs criarem uma família, uma comunidade mesmo? Você acha que vem desse contexto de tipo pessoas que foram expulsas de casa, pessoas que estavam à margem da sociedade e criaram realmente uma comunidade? Você acha que foi isso? Também, mas tem um outro ponto muito fundamental no Vogue, né? Porque o que acontece? Antes de eu falar disso, vou até só dar mais uma detalhada no Vogue, né? Que o Vogue ele surge com aquela coisa, né, de você se inspirar, né, nas poses das modelos, né? Por isso também tem essa referência à revista Vogue. Então as bichas iam lá. Sério? Essa coisa, tipo, do final da passarela. Coisa capa de revista, né? Babado. Eu vou depois falar de todas as vertentes do Vogue, né? Mas o que acontece? Dentro da ballroom, quando tinham as competições de Vogue, eles colocavam as categorias, né? Então, às vezes, por exemplo, você vai lançar um Vogue Femme, que depois eu vou explicar também um pouco mais sobre essa vertente do Vogue. Tudo bem, você pode dançar muito bem e tal, mas tem geralmente também as modalidades lá dentro dessas categorias. Então, sei lá, você vai Vogue Femme, um exemplo, o tema vai ser na praia, sabe? Então não adianta, se eu for, tipo, totalmente assim, deslocada no look, provavelmente eu vou levar o famoso shop, né? Vou ser desclassificada, porque eu também não tava ali dentro daquele tema, sabe? Então, só respondendo isso da Isabel, também era bem legal, porque também essas pessoas, elas criavam um ambiente onde elas eram exaltadas também, sabe? Enfim, onde lá fora da ballroom, geralmente elas não eram. Tinha, inclusive, temas, às vezes, de elas, sei lá, parecer cis heteronormativo, sabe? De você bancar a advocacia. Então, eu entrava lá, né, sei lá, homens gays, afeminados, e bancavam lá também. Eles sabiam como bancar, tipo, um machão quando precisava. Exato, performar isso. Justamente como uma maneira de sobrevivência lá fora, né? Porque a gente sabia que em determinadas situações, às vezes as pessoas tinham que se camuflar, né? Eu acho que... Eu acho que é muito sobre porque, como a gente não conseguia ver, eu me falando como se eu tivesse vivo naquela época, mas como se não dava pra ver a possibilidade, tipo, de ascensão social, né, de crescer, então meio que era uma forma de alcançar aquilo dentro de uma comunidade segura, né, era tipo, alcançar essa coisa da fama, essa coisa do desejo, essa coisa do glamour, porque se imaginar dentro do mainstream, acessando todo isso, para pessoas LGBTs, para as pessoas marginalizadas daquela época, não era possível. Exatamente. Ali você tinha o seu nome valorizado, né? O seu... Eu até ia comentar que eu me lembro de uma parte do Paris is Burning, que eles têm a categoria eu acho que é Realness, que é justamente mulheres trans fazerem o catwalk
e mostrarem que elas têm uma passabilidade cis. Aí eles veem se você tem a barba assim, não raspa, se tem, as mãos são pequenininhas, esse tipo de coisa bem normativa, que hoje em dia, assim, É as militares... problemático hoje em dia. Problemático. Não é porque também foi Mas- tudo ali que hoje a gente também não vai. Sim, Enfim, mas que na criticar, época era a forma também de conseguir sobreviver na sociedade, né? Tipo, sim. muitas vezes, até hoje em dia, é uma questão de vida ou morte, né? Mas isso acabou me marcando porque, enfim, até hoje é uma coisa assim que a gente tem que muitas vezes pensar sobre, né? Mas sobre Então, voguing. O Vogue, vou começar então. Então, como eu disse, né, voltando lá, o Vogue ele surge, né, com essa ideia assim também das bichas começarem lá a se inspirar nas poses das modelos, né? Então, a primeira forma dançada do Vogue que surge é o Vogue Old Way. Então, ele vai ser um pouquinho mais pausado, eles vão ter as poses, né, inspiradas não só nas modelos, como às vezes até em artes marciais e hieróglifos egípcios. olha. Então, é um bafo, assim, o Old Way, ele é realmente o pré, assim mesmo, o começo do Vogue, é onde dá o início a tudo. Eu, particularmente, adoro. Eu gosto de todas as vertentes, na verdade, né? Tem umas que eu acabo tentando me especializar mais, mas eu sou apaixonada por todas, eu sempre brilha meus olhos, assim, em ver cada uma dessas vertentes. Aí, tá, então nós primeiros temos essa primeira vertente, né, na década do Vogue, o Old Way. Então, se você está falando que existe o Old Way, que surgiu primeiro, você está falando... Quer dizer que existem gerações de Vogue? Existe um Vogue novo? Adorei isso, esse ponto, Isabel, porque é exatamente onde a gente vai chegar. Sim, começa, como eu disse, com a primeira forma dançada do Vogue, que é o Old Way, e depois de um tempo, começa a ter algumas manas que vão lá entrando na categoria do Old Way, só que elas começam a usar algumas outras técnicas, né? Fazendo, às vezes, um pouco de contorcionismo, algumas técnicas circenses, acrobacias. Eu amei a ideia do contorcionismo. Uns movimentos mais rápidos, os famosos que hoje a gente chama de hands illusions, arms control. E aí as gatinhas, né, no júri começaram a perceber que já tava fugindo um pouco ali da essência do Vogue, que era o Old Way. Então elas falam, epa, esse daqui já é uma outra, vamos separar em uma outra categoria. E é aí que nasce o Vogue New Way. Eu, particularmente, comecei... O meu primeiro contato com o Vogue foi com o Vogue Femme, né? Mas aí quando eu fui, logo depois daquele dia que eu soube o que era o Vogue, eu fui pesquisei a fundo. Eu adorei o Old Way e o New Way eu achei que era impossível pra mim. Aí eu falei, nossa, hoje em dia... Então, inclusive, a gente também vai chegar lá pra falar disso. Aí eu fui, fiquei no Old Way e tal. Quando eu vi, já tava mais indo pro New e fiquei no New. Então também é sobre muito isso, né? De a gente também. Se você fosse resumir o New, assim, os movimentos são o quê? Mais rápidos, então, mais o New ele vai ter simétricos? essas questões assim de você colocar umas coisas mais de hands illusions, uns contorcionismos, às vezes também dá essa coisa assim de ilusão mesmo, né? O que aquela pessoa tá fazendo? E o principal pra mim no New Way, se for mesmo pra resumir, é uma pitada de estranheza com aquela pitada de elegância. Assim, pra mim, todo Vogue é elegante, mas o New Way, pra mim, ele é o que carrega muito essa coisa da elegância. É a minha opinião, não sei se vão ter gente que vai discordar de mim, mas é como eu realmente entendo. Eu troquei ideia já com outras pessoas muito referência pra mim, que estão numa house junto comigo, como Bruno Salera, tem várias referências, né? Enfim... E estamos de acordo em relação a isso, mas, enfim, vou depois chegar e falar um pouco também sobre as referências que a gente também tem aqui no Brasil. Certo, depois, então, do New Way, surge o famoso, que aí, né, muita gente que assiste o RuPaul conhece, que é o Vogue Femme, né, hoje as drags também gostam muito de fazer, né. E o Vogue Femme, ele surge principalmente com as travestis também, né? E aí elas vêm mais nessa proposta de colocar mais feminilidade ainda no Vogue que já tinha, né? De certa forma. E aí, dentro do Vogue Femme, nós também vamos ter outras vertentezinhas, né? Então, por exemplo, a gente tem o Vogue Femme Soft and Cunt, que ele vai ser mais suave, assim, mais fluido. Soft and Cunt? E também é babado. Eu adoro. Descobrimos o voguinho da Isa. É a cara dela. Esse Vogue eu ainda tento me aventurar mais no soft canto, mas tem uma outra vertente do Vogue Femme, que aí essa eu já não me aventuro mesmo, acho que é a única que eu realmente não tenho, que é o Vogue Femme Dramatic, que aí ele é mais aquela batição de cabelo, você vai ter os famosos dips lá de cima. É importante enfatizar que também dentro tá os famosos 5 elementos do Vogue, né, que nós vamos ter então
o catwalk, o duckwalk, hands performance, floor performance e os spin and zips. É importante E enfatizar isso. traduzindo assim em português, para não Então, vamos bilíngues. isso, perfeito. Vamos então começar primeiro pelo catwalk, ele vai ser o andar do gato, né? Então é aquela andada assim que vocês vão ver quando alguém Na Ai, passarela, que é uma delícia. coisa e tal. belíssima. Depois nós vamos ter o duck walk, que vai ser o andar do pato. Então, Abaixadinho, né? é abaixadinha, assim, com aquelas perninhas bem juntinha e tal. E também nós vamos ter hands performance, que vai ser uma performance com a mão. Então a ideia é a gente tá ali contando uma história. O que sua mão quer contar? Ela quer contar que você tá passando uma maquiagem, sabe? Essas coisas. Então que você vai ter legal! dentro dos hands performance isso daí. O floor Sim. performance, ele vai ser mais uma performance, uma parte que você vai estar focada mais no chão, como o próprio nome já diz, né? É uma performance no chão. E aí você vai ter vários elementos ainda de sensualidade, mais ainda florada, né? Com alguns elementos do striptease e tal. E depois nós temos os spins and dips, que vão ser os famosos giros e as quedas no chão, né? É importante falar, enfatizar que nós chamamos aquelas quedas, né, ilusórias, né, porque tem uma técnica de como você vai se jogar no chão sem se machucar. Acho que dá um medo de ver esses vídeos e ver a pessoa entrar em coma, porque é cada Tem coisa. tem uma técnica, com certeza. E são os famosos dips, né? É importante enfatizar que são dips e não death drops, igual algumas pessoas Qual que é a acabam. diferença? Tem uma Então, diferença. death drop é errado, não existe, nunca existiu na nossa cultura. O problema é que teve também essa outra pagamento aí, né? Principalmente aqui no Brasil. Muita Olha gente também fica só, falando, eu né, nunca pensei é um babado, nisso. então é errado esse termo. O termo certo é só dip, né? Nossa. E aí tem diversas variações do dip, assim como tem variações do duck walk, do catwalk e por assim vai. Olha, porque eu vi nesse documentário Paris is Burning, a gente vê no Pose também, que tem as pessoas que julgam na competição, né? Aí eu fico me perguntando assim, quem exatamente julga? Porque você tem que ser assim, tipo, imparcial, né? Então, quem são as pessoas que julgam? Será que são as anciãs do ballroom? Seriam as... Quem... Geralmente depende muito, né? Porque nós também vamos ter as ballrooms maiores, né? E também vamos ter as kickballs, são menores. Também vou falar. Isso também é um outro ponto, né? Que é importante enfatizar. Nós temos as houses mainstreams, que vão ser as houses internacionais, né? Então nós temos diversas houses, como eu citei, a House of La Beja, tem a House of Ninja, House of Extravagance, House of Eurythmics, que é a qual eu estou, que tem o seu capítulo aqui no Brasil. E nós também vamos ter as kick houses, são houses menores, que são houses regionais, sabe? Tipo quando você tá no Corinthians, mas você também quer jogar no Milan. Ah, louca! Brincadeira. Mas assim, então você pode meio que estar numa house regional e também numa house mainstream. E aí, você falou do júri, né? Então varia um pouco, né? Então, às vezes, por exemplo, a gente chegou a fazer tipos de competições ali em Araraquara, quando a gente estava fomentando lá a cena, né? Então não fazia sentido a gente pegar uma pessoa, às vezes, de outro país para ir ali avaliar, né? Então depende muito de quem, às vezes, vai estar no júri. Mas é ideal que a pessoa que esteja no júri, claro, conheça sobre o Vogue, pelo menos entenda da vertente a qual ela está avaliando. Então, vamos avaliar um Vogue, uma performance assim de um Vogue New Way, então tem que ter alguém do New Way. É importante a gente também colocar, né, pessoas negras também no júri, pessoas trans também no júri, né, não deixar também que aconteça esse embranquecimento. Hoje eu estou... Não é só a GGGG, né, que a gente já teve episódios, as gays brancas. Exato, infelizmente, como a Isabel pontuou, né, que hoje em dia eu acabei focando muito no Vogue New Way, né, mas é muito triste porque é uma vertente qual foi criada muito pelas pessoas pretas, né, pessoas queers, e hoje, se a gente olha, é uma vertente que está muito embranquecida, não só no Brasil, como também fora do Brasil. Então é importante a gente também estar aqui resgatando as nossas referências que tem aqui no Brasil e fomentar elas. Tem Café Vini, tem a Ana Casa, tem várias outras manas, assim, que estão no Vogue New Way, né? E eu também, né? Isso, infelizmente, é uma coisa que a gente vê em diversas coisas. Sempre quando finalmente uma subcultura, elementos de uma subcultura começam a entrar no mainstream, eles começam a ser apropriados pelas pessoas que são o padrão lá, né? Então, aí começa as pessoas brancas, as pessoas cis, esse negócio tudo, usufruindo daquilo ali e apagando a história real. Eu acho que quanto mais
comercial algo se torna, mais isso tem que ser, digamos, palatável para o público geral, né? O Vogue mesmo, ele se torna popular, mas as pessoas elas têm que ver as pessoas padrões dentro disso, né? Porque, tipo, ver pessoas que estão fora do padrão geralmente não é o suficiente. Eu acho que é por isso que a gente tem esse whitewashing, esse tipo de dominação, né? Isso é muito problemático, né, Isabel? Porque não faz nem sentido a gente estar padronizando corpos dentro do Vogue, né? Até por quem criou e né, de onde surgiu, isso não faz sentido. Muita gente, às vezes, tem, principalmente com essa vertente do Vogue, New Way, de achar que eu tenho que ser... tem que ter feito a acrobacia mesmo, tem que ser contorcionista, o que não é verdade. A gente pode também estar adaptando vários movimentos pra gente. A Isabel me conhece, ela sabe que eu não era dançarina antes, eu não praticava, e eu tenho alguns movimentos que eu tenho dificuldade de fazer. Por exemplo, eu não sei fazer espacate, sabe? Mas eu tenho facilidade de fazer outras coisas. Então, eu vou me aperfeiçoar nisso, sabe? Então, não necessariamente... É bom saber, porque quer dizer que, tipo, se uma de nós aqui fosse se aventurar no Vogue, a gente não precisa ser nossos corpos, como é que é o nome? Ai, sedentária. Sedentária, eu sou Vogue sedentária. Tem uma categoria e sedentária. Eu acho que, claro, tem um ponto muito principal que é a questão do treino. A Isabel deve lembrar que qualquer momento ali, a gente estava em casa, às vezes eu começava a dançar. O pessoal que morou comigo. Essa aí dança o tempo inteiro. Eu dançava na hora do almoço. Então também um pouco, na minha concepção, é mais também a questão da prática e do que você vai fazer. E conhecer o seu corpo. Qual que é a sua possibilidade? O que você consegue fazer? Quais você pode ir adaptando também os movimentos para o seu corpo, né? Não faz sentido a gente padronizar. Já vi pessoas PCDs fazendo Vogue, né? E é sobre isso, né? É sobre a gente estar valorizando todos os corpos. Não faz sentido a gente estar colocando, né, mais um padrão. Se a gente está querendo destruir o padrão, né? A gente está querendo destruir o sistema. Não tem sentido a gente colocar padrões sobre corpos, né? Padrões éticos, gênero. Eu queria aproveitar para te perguntar, você acha que justamente então acontece ou está acontecendo um certo tipo de interceptação do Vogue, tanto no Brasil quanto em outros países, por justamente pessoas querem usar isso para um lado comercial? Porque, por exemplo, eu vejo muita gente no YouTube, meninos cis brancos ou meninas cis brancas, todas cis brancas, padrãozinho, dançando Vogue, e elas têm, assim, milhões de visualizações. Não, infelizmente, isso daí tá cada vez mais óbvio, né? Eu acho que principalmente depois de 2018, que teve Pose, que acabou se popularizando cada vez mais o Vogue, isso tá aí borbulhando, né? Por um lado, pode ser bom, porque vai começar a dar dinheiro pra quem, né, sempre esteve aí trabalhando com isso. Pode até ser, mas também é muito perigoso, porque às vezes vão ter essas pessoas que nunca estiveram, né, participando mesmo dessa cena, né, construindo junto, só se apropriando disso como se fosse close. O Vogue não é só close, nunca foi, né? Ele tem uma puta história aí de resistência por trás, e que a gente precisa tomar muito esse cuidado e colocar na linha de frente quem esteve aí, né? Podemos como citar os precursores aqui no Brasil, né, do Vogue, como a gente tem o Félix Pimenta, o Trio Lipstick, tem vários. Aliás, a gente já ia passando, eu acho que seria legal a gente já passar para o Brasil, já que você falou dos precursores, das precursoras. Eu quero saber, como é que acontece aqui? Às vezes a gente tem uma sensação de que esse tipo de cultura não chega no Brasil. Até aqui. Então, pois é, mas é por isso que é importante, né? Porque agora tá fervilhando, mas a cena aqui já tava acontecendo há um tempo, sabe? Só pra vocês terem ideia, em 2016, na BH Vogue Fever, que é a maior aqui, a maior ballroom mesmo aqui do Brasil, onde aconteciam as competições, eles trouxeram não só uma vez, como mais de uma vez, o Joseph Extravaganza já veio pra cá, o Dan Chun, que tá lá naquele documentário, naquele reality Legendary, né, onde inclusive na segunda temporada a nossa House of Florite está lá também, é um babado. É o documentário da HBO? Não, é um reality. É um reality show. É um reality. Legendary. Sim. Tá lá. Eu entrei na House of Florite esse ano, né? Eu fui convidada pro Bruno Salera, Gabi Almeida, muito feliz. E tô aqui construindo agora junto com eles. E aí é isso, né? Mas assim, Bruno Salera também já está aí na cena há mau tempo. Tem várias gatinhas, né? Que estão aí fomentando. Então é muito importante a gente estar colocando também
quem são essas pioneiras que estão trazendo junto com a cena. A Akira Avalansky, nossa, muito carinho, muito respeito por ela, uma travesti negra. Ela é que acaba colocando a semente, fazendo nascer mesmo com força a cena do Vogue lá em Araraquara, porque ela dá uma oficina de Vogue lá no Sesc, e é aí que as manas, que eu já vou comentar, né, da house regional também, que eu faço parte, vão na oficina e tem a aula com ela. E aí acaba dando essa ignição e a gente decide criar a Casa Estranha, que foram várias membros da coletiva Bi, que eu disse aqui no começo para vocês, né? Sim. Algumas entraram na Casa Estranha, a gente funda, né? E a gente coloca muito essa ideia. A Casa Estranha, ela começa também a colocar no contexto do Brasil. Tá, era legal ter aquela hierarquia, né, de father e mother, né? Como eu disse, tinham as houses lá nos Estados Unidos que se iniciam, e a gente tinha as mothers, ou as fathers, no geral eram mothers, né? Pessoas trans e travestis que comandavam essas causas, e tinham as filhas, certo? E essas filhas recebiam como segundo nome o nome da house delas. Beleza. E tinha uma certa hierarquia, né, também de respeito e tal. Mas a Casa Estranha, a gente começa partindo de uma outra proposta, né? A gente não tá também naquela realidade exatamente, né? Onde estava sendo dominado por HIV, as LGBTs que mas em geral realmente eram sempre expulsas de casa, ali na marginalidade. A gente tá já num outro contexto ali no Brasil, né? A gente tava falando de muitas manas ali na Casa Estranha que estavam até dentro de uma universidade e tal. Então a gente tira isso e coloca, faz esse trocadilho, né? A gente não coloca House of Strangers, justamente pra gente entender que a gente tá no Brasil, por que a gente tem que colocar em inglês? Sim, é uma coisa que eu percebo também. Exato, então a gente coloca Casa Estranha, a gente não coloca Casa das Estranhas, a gente coloca KCAS Estranhas. E junta de ter essa coisa de Casa Estranha, de relembrar também essa essência de casa, mas nesse sentido de estar casa estranha, estou com as estranhas, entende? Casa estranha, tô com a casa estranha. Então a gente pensou em tudo isso. Tanto é que a Casa Estranha, até hoje, a gente não tem uma mother, né? A gente nunca teve isso, pra gente entender que essa hierarquização já não faz sentido. É outro contexto. No nosso contexto que a gente tá. Exatamente. E aí surge a Casa Estranha em 2017, né? Sou aqui, Choque Estranha, Choque Orite, enfim. Foi tudo muito rápido. A Casa Estranha, eu sou muito grata por ela, porque foi ela que me trouxe pro mundo artístico. A Isabel bem sabe, eu não me considerava artista, né? E quando eu vi, a gente estava performando, começou a performar na primeira festa, que a gente performa a festa Travada também, uma festa muito importante, que já cresceu muito, vários artistas já foram até lá. Uma Aventura Profana, por exemplo. E a Travada, ela tem uma proposta de colocar só pessoas trans ou negras para se apresentarem. E aí, e é uma festa feita, né, por corpos, né, marginalizadas e tal. E aí foi onde também a Casa Estranha começou, na primeira festa da Travada, foi onde a Casa Estranha também começa a performar. Isso no comecinho de 2018. E já no comecinho de 2018, naquela performance, a gente já começa a gravar o nosso documentário da Casa Estranha. Então foi tudo muito rápido. A Casa Estranha nasce... essa oficina que eu fui do Vogue, onde eu conheço o Vogue, foi em agosto de 2017. Em novembro de 2017, a Casa Estranha nasce. Em fevereiro, a gente já tá começando a gravar o documentário. Tudo isso já ainda fazendo meu mestrado, uma loucura. Nossa. A gente começa lá em fevereiro. Bonita. Sendo bonita, com certeza. Aí a gente faz a nossa primeira performance. E aí a gente começa a ter alguns outros lugares que a gente começa a performar, né? Performar em outras festas universitárias ali da Unesp e tal. A princípio a gente performava, infelizmente, em trocas de entrada em festa, combo de cerveja, porque, né? A gente até fala que é um tipo de prostituição artística. Artista brasileiro não é essa unidade. Só que depois a gente rapidinho já criou nosso nome e começou a exigir cachê, começou a exigir transporte, alimentação. Quando eu vi, a gente performou em diversas festas, não só em São Carlos, em Araraquara, como em São Carlos, em São Paulo, em Franca, até, enfim, a gente foi variando mesmo. Hoje em dia, aliás, eu acho que esse espaço a gente podia tomar para dizer que você está dando até aula de Vogue, né, para as pessoas interessadas. A gente performou ao lado de diversos artistas, né? Dividimos camarim ao lado de outros artistas, como Pablo Vittar, Lia Clark, Pepita, Samira Close, foram várias. Então foi tudo muito rápido. Eu fico olhando assim, eu falo, gente, a gente tá em 2021, né? E foi muito rápido. Toda essa bomba foi até o começo de 2020, né? Porque aí deu uma estagnada, por conta, enfim, da pandemia, mas aí cada uma das membros também foi focando um pouco nos seus trabalhos individuais, e a Casa Estranha tá aí também, né, foi afetada, não vou mentir, bastante pela pandemia, mas a gente já tá com alguns outros projetinhos aí pra voltar. Uma pergunta,
Teu documentário da casa, como que a gente pode assistir? Já tá, como que Já funciona? tá babado essa pergunta, Briana, ele já foi lançado em 2019, Hum. já tá no YouTube, se chama Morada das Estranhas. Assistam, vocês vão Vamos ver deixar na como que descrição Vamos, desse ó, no podcast final- pra quem quiser babado. ver. No final, a gente Lá faz um vocês vão conhecer arrebatado um pouco de da nossa sugestões história. do episódio, tá bom? Verdade. Uhum. E eu queria perguntar para você, porque assim, eu tenho duas perguntas, aliás. Primeira, sobre a história do Vogue no Brasil, você conhece a primeira casa que surgiu no Brasil? E eu queria já pegar para perguntar se a Casa Estranha tem alguma rival, tem alguma rivalidade, ou isso não existe, ou isso não meu amor. existe no mundo do Vogue brasileiro, é tudo paz e amor. Assim, agora a primeira house no Brasil, olha, agora eu tô na dúvida. Eu vi as primeiras, mas agora eu tô na dúvida, eu não vou responder pra não falar Tá errado. bom. E depois não me crucificarem. Mas, Nesse assim, Enem aqui você mas tem pode. uma- A Isabel Brandão tentando colocar não binária ali no querendo. fogo, tá vendo? Me exporam. Mas assim, falando agora sobre a questão da rivalidade, a Casa Estranha a gente nunca teve, muito pelo contrário. A gente sempre Sororidade. A gente tinha uma. Sim, a gente tinha Casa Chá, aqui de São Carlos, que eram super parceiras nossas, a gente super fomentava a cena delas aqui em São Carlos, inclusive. Antes era a Casa Nena e elas surgiram antes da gente, era em 2015. Só que aí dá uma estagnada a Casa Nena. E aí surge a Casa Estranha, aí com aquele fervilhão, elas voltam de novo e ainda mudam de nome. Então vocês verem como tinha até essa coisa assim, da gente estar se apoiando. Tipo, nossa, tá fervilhando ali, que legal, vamos voltar também. E foi isso. Então a gente sempre se apoiando, elas indo lá na travada, a gente indo aqui nas festas delas. Então, sendo bem sincera, pelo menos entre a gente acabou não tendo mesmo. Mas eu sei que às vezes pode acontecer isso. Acho que até um certo nível pode ser sim saudável, mas não, né? É que a Isa, ela pergunta isso porque ela sabe que ela é o que traz a rivalidade nesse podcast. Discórdia. Eu sei, ela quer trazer polêmica pra Mas esse eu acho podcast. Ela acha que legal eu não quero. essa coisa de você falar que não tem rivalidade entre uma ou outra, não, porque essa coisa de ser shade, de ficar lançando tóxica, parece ser uma cultura que foi muito valorizada com essa coisa do Drag Race, por exemplo, sabe? The shade of it all, e papapá, e papapá. E querendo ou não, é um comportamento horrível pra gente reproduzir entre pessoas que estão conosco dentro da comunidade. Eu nunca gostei. Crescendo juntos, a gente cresce muito mais. Não tem por que ficar pisando um no outro. A gente tá lutando contra uma sociedade inteira. Não tem por que a gente lutar entre si. Né? Exatamente, Brianna. Uma vez aconteceu, teve um episódio, acho que foi ano passado, que aconteceu, né, de ter uns shades, assim, muito absurdos, assim, com uma mana super bafa, assim, da cena. E ela ficou muito ofendida. As gatas estavam organizando essa ball, elas encerraram a ball, porque elas falaram, não tem sentido. Já perdeu o sentido, então, tá fazendo essa ball, porque, né? É sobre isso, então a gente tem que, não é... Pode se tornar até problemático, né? Exatamente. Eu tenho uma última pergunta, porque eu acho que vai ter um pessoal aqui que vai estar escutando o podcast e às vezes pessoas assim mais jovens, talvez adolescentes e tal, que não tem uma comunidade, muitas vezes não se vê nas comunidades LGBTs e se interessa pelo Vogue, pelo aspecto comunitário e tal. O que você falaria para essas pessoas, para elas procurarem assim, procurarem uma casa ou tentarem fundar uma casa? Você teria conselhos de como que isso funciona? Acho que fundar uma casa assim logo de cara é um pouco problemático. Acho que é importante a pessoa pelo menos conhecer a cena, trocando informações com algumas outras manas, né? Ela até pode criar, caso estranha, de certa forma, algumas tinham mais contato. Eu, por exemplo, fui entrar na minha primeira ball mesmo, no começo de 2020, antes da pandemia, a primeira e única presencial que eu fui. A gente já tava fomentando ali. E aí eu me reuni com as outras manas, mas acho que é importante a gente estar ali buscando pelo menos a história e tal, e frequentando pra ir ver onde ela se encaixa, não entrar também desesperadamente em qualquer house, só em busca de status. Acho que também não é sobre isso, né? Mas acho que o principal, pra mim, na minha opinião, é sempre ir atrás da história, da essência do Vogue, pra que a própria pessoa que vai aprender, né, essa pessoa nova,
não passe uma imagem deturpada sem querer, né? Às Uhum. vezes também não é nem Infelizmente, muitas interesse. pessoas são culpadas da ignorância, né? É. E essa ignorância acaba Exatamente. sendo uma Até coisa o caso pilantra. da Madonna, pra mim, é um exemplo. Acho que ela. Não digo que eu acho que a Madonna foi realmente consciente de tudo aquilo, mas foi uma coisa problemática. Então é tenso, né? É interessante a gente estar sempre atenta a Se isso. alguém quer aprender Vogue, e, por exemplo, eu moro no interior de São Paulo e eu nunca vi tatuí aqui, por exemplo, eu nunca fiquei sabendo de alguém treinando Vogue, eu não sei de nada em relação a isso. Se eu quero começar a aprender Vogue, você aconselharia começar por onde? Olha, na minha opinião, na internet também é muito possível, tem várias coisas assim que a gente consegue extrair. Mas também, hoje, ainda mais com a pandemia, tem várias manas, assim, né, precursoras, dando aula também de Vogue. Eu acho que é muito interessante a gente estar também fomentando esses artistas, né? Não só eu estou dando aula, como outras gatinhas estão dando aula. Então é importante a gente. Vou querer ter aula aí de Vogue. Vamos ver uma gata assim, bafo, né? Aquela travesti preta ali, que tá tentando, né, fazer os seus corres. Vou pedir uma aula pra ela e tal, vou ver um preço ali. Então, essas coisas acho que é importante, né? A gente tá também tentando aprender com essas pessoas justamente para fomentar a arte delas. Mas também, até na internet, a gente consegue encontrar uma ampla gama, assim, de conteúdo. É possível, sim, mesmo estando no interior, como eu disse, a gente fomentou lá sozinha, né, a Casa Estranha. A gente não tinha nenhuma referência ali em Araraquara. Eu aposto que deve Foi ter tudo gente que pela gente. deve estar dando aulas pela internet mesmo, inclusive, né? Sim, a Choque tá dando aula. Eu sou uma Olha, delas. Ou dando aula, Nossa. inclusive, ó, gente, send me É. DM. mandem DM, o arroba vocês já sabem. Manda o DM pra elas. Preços especiais para pessoas trans, tá? Hum. Porque eu acredito que é muito sobre isso. Tá? Então, agora que a gente já falou sobre Vogue nos Estados Unidos, no Brasil, eu queria saber mais de você, Choque, porque você, ó, doutoranda, bonita, artista, Vogue, tudo. Como que você faz pra Qual o segredo? até aquele clichê, né? Daquela questão, como você consegue fazer tudo isso, né? A gente sabe que não é nem questão de fazer tudo isso ao mesmo tempo. É questão de, tipo, além de você ser uma pessoa que é artista, que antes disso também já estava no mundo acadêmico, que tá para uma pessoa que é trans, que é negra, é um espaço que você está ocupando que infelizmente não é algo comum ainda no Brasil. Eu queria saber como é ocupar esse espaço, Vou falar sabe? primeiro um pouco dessa questão da pesquisa. Então, eu sempre falo que eu estar nesses espaços, a gente está num espaço onde a gente nunca consegue se enxergar, né? Eu não tive aula sequer com um professor Nossa. negro. E a gente está falando aqui de um homem cis, né? Negro. Eu não tive aula durante toda a minha trajetória lá na faculdade, né? Então, pensar sobre pessoas trans lá no Instituto de Química da Unesp Araraquara, nós não tivemos uma pessoa trans feminina se formar. Enfim, teve uma pessoa trans masculina, que também já se formou, descobri lá na década de 90, fiquei muito feliz. Então, mas assim, é muito raro, né? Teve esse trans masculino, e teve uma outra pessoa travesti que não chegou a se formar, fez um ano mais ou menos, se eu não me engano, e saiu e infelizmente já faleceu. E aí é muito tenso, porque a gente nunca tá se enxergando nesses espaços. A Isabel bem sabe, né? Eu também sou uma pessoa periférica e tal. Então, sempre tive que ali estar dando meus corres, né? Conseguindo bolsa para conseguir me manter na universidade, né? Auxílio, moradia, auxílio, alimentação, porque esse sistema ele tá constantemente nos empurrando. Tá, eu entrei na universidade, mas como que eu vou me manter em Araraquara, né? Como que eu vou pagar as minhas contas? Então, era sempre fazendo essas loucuras. Aí depois eu entro no mestrado, felizmente com bolsa, consigo também exercer. E aí vem o doutorado também, consegui bolsa, que inclusive chegaram a cortar no começo de 2020, mesmo tendo passado em primeiro lugar nesse governo genocida. Fora Bolsonaro! Né? Mas aí depois de muita manifestação, Não eram tendo 3 tudo, bolsas, né? eles cortaram as 3. Foi babado, eles cortaram as 3, aí depois de muita mobilização chegou a voltar 2 bolsas. Uma dessas pessoas ficou sem. Aliás, você foi afetada no problema do CNPq também? Ou não? Do CNPq, eu tô sem acesso ao meu currículo Lattes, né? Eles cortaram aí os bafos, eu não consigo acessar, eu precisava atualizar. Tá realmente muito difícil, assim, fazer a pesquisa
no Brasil. Mas o Vogue, ele surge também pra mim porque, como eu disse, ele é muito mais do que só um trabalho hoje, né? Porque ele não nasceu por eu pensando em ganhar com isso. Eu nem imaginava que hoje eu ia estar ganhando um dinheirinho extra com o Vogue. Nasceu porque eu realmente gostava muito, é uma dança que eu gosto muito de fazer, é algo que eu gosto de praticar, gosto de conhecer cada vez mais a história, eu sei que eu ainda tenho muito mais para aprender com o Vogue. Então, eu fui tudo indo, e aí acho que é por isso que eu consegui fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Mas, depois que começou a vir, infelizmente, principalmente agora na pandemia, né, que a minha personagem Choque Vogue começou a crescer, eu comecei a ter mais propostas de trabalho, felizmente, acho que essas ferramentas também online, as pessoas acabaram desmistificando mais, né, disso e querendo fazer performance online, as pessoas acabaram aceitando mais ter aula online. Eu acabei me aproximando de várias pessoas do país, não só do país, como de outros países, né, tendo essas trocas e também propostas de trabalho. Só que aí, como que eu faço, né? Eu também não posso sair fazendo 1001 coisas, né? Porque eu também não quero que a qualidade do meu doutorado caia, porque a gente sabe também que fazer valer a pena, do porquê que eu tô fazendo isso, eu gosto da minha pesquisa. Tô trabalhando com química computacional, inclusive. Tão chique E que aí, e o Vogue, quando ele começou a me trazer já esse dinheiro a mais, eu tive que colocar algumas metas. Então, por exemplo, eu tenho as minhas turmas de Vogue, mas eu coloco 2 turmas só. Eu poderia colocar mais, até tinham outros alunos que queriam que eu abrisse porque não podiam naqueles horários, mas eu não podia, porque das duas uma, ou vai cair a qualidade das minhas aulas, porque eu vou dar uma aula muito mais cansada, não vou conseguir preparar, ou vai cair a qualidade do meu doutorado e cair depois lá na hora da defesa, você comida pela banca. E eu não quero que isso aconteça, porque a gente sabe que gente branca, pra tentar deitar as pessoas pretas, é rapidinho. Então, eu não vou dar esse gostinho. Então, sobre, né? Aí, eu acho que o que eu aconselho, principalmente pra quem às vezes tá aí, né, lidando com mais de uma tarefa, justamente por questão de sobrevivência também, é tentar fazer esse equilíbrio, né? Não querer abraçar o mundo, porque se querer abraçar o mundo, é aí que dá o B.O. Com certeza. Ai, perfeita! Eu tô emocionada com esse bate-papo. Acho que foi assim, melhor convidada possível pra gente poder estar contando sobre tudo isso. Você conseguiu passar por tudo de uma forma assim tão Foi uma magnífica. delícia. Muito obrigada pelo privilégio de poder te ouvir, conhecer sua história. Eu tô muito feliz. Eu que agradeço, gente. Eu acompanho. Isabel sempre fala muito bem de vocês. É bom mesmo, viu? É bom mesmo. Ela fala, viu? Porque, olha, tem uns detalhezinhos, mas depois... Eu adoro! Amiga, depois eu te pago os 50 aqui. Tá, beleza. Isabel. Ai, gente, antes da gente finalizar aqui, eu gostaria de usar este momento para dar umas sugestões que a gente... Reviver algumas sugestões que a gente deu ao longo do episódio, talvez dar mais algumas que tenham interesse em consumir mais conteúdo, ou que tenha Vogue de alguma forma dentro, com influência da construção daquela mídia, ou que diretamente vai falar sobre essa cultura das houses, do ballroom e do Voguing também. Então vamos lá, Isa? Qual quadro é esse, que não é mais um quadro, mas agora vai ser nesse episódio? Esse é o Sugestões Vogue Edition. Então olha aqui, ó, gente. Nossas sugestões ao longo do episódio. A gente falou de Paris is Burning, um documentário que vocês podem encontrar Na Netflix. Tinha na Netflix, eles mais. chegaram a tirar. Não sei se tem mais, eu acho que eles tiraram e não voltou, mas acho que até no YouTube. Dá uma pesquisada aí, joga dá um Google também, e vocês encontram. Morada das Estranhas, vou assistir, inclusive. Tem disponível onde? Tá no YouTube. E também tem um outro trabalho da Casa Estranha disponível também, que é a Encruzilhada Futurista da Casa Estranha, que é um desfile babadíssimo. Vamos estar colocando tudo na descrição. De série, a gente tem Pose. Tá tudo lá disponível na Netflix. E também nós temos agora Legendary. Sim, vamos chegar aos realities, que é Legendary principalmente. Tem RuPaul's Drag Race, se vocês forem assistir em relação à parte do Vogue em negócio, tenham em mente aquilo que a gente comentou, né? Mas Legendary, eu acredito que puxa muito mais diretamente toda essa cultura do ballroom, diferente de RuPaul's, né? Mas eu também quero recomendar uma música, que é a Caminhada de Gloria Groove, porque é uma música
Eu particularmente amo Glória Groove, artista não binária, e a música também tem uma menção, assim, tipo, como é que é? Uma homenagem à cultura do ballroom em si, infusa no clipe e na letra também. Perfeito, perfeito. Perfeito. Amei essa sugestão. E, por último, mas não menos importante, eu quero indicar de Sugestrans o @ dessa menina que tá aqui, fez a nossa primeira convidade, né? Fala aí o seu @. Ó, gente, é choque.vogue. Eu amo! Vão lá tem vários vídeos super bacanas, assim, das minhas performances, bem legais. Vocês vão gostar, tem um pouquinho, às vezes, de cada vertente, tá? E é isso, e vão lá, porque eu tô sempre divulgando coisas. Recentemente fiz um workshop, tá lá disponível também no YouTube. Se vocês digitarem workshop, Choque.vogue. Workshop Choque.vogue. Fechou! Falando em @, ainda nesse momento final, nós temos que puxar um momento, né? Que a gente tem logo antes de acabar, que é o... E nosso garofã de hoje vai ser o @jane._.3. Beijo, obrigada por seguir. Obrigada, Jane. E já vai começar a seguir Choque também, hein? Vai lá, barbarizar. Gente, favor. interagindo nas nossas redes sociais, individuais e de Choque Vogue. Então é isso. Este foi o episódio. Eu amei muito participar. Foi uma delícia. Ai, obrigada. Ai, gente, eu que Beijo, agradeço. Muito feliz Obrigada, pelo convite. Feliz de conhecer vocês também, Brian. Já mandei mensagem pra vocês Ai, eu amo. Eu também. vou começar a E é seguir já. isso. E ó, quando a Isabel vir pro Brasil, quero um rolê. Nossa, Casa das Garotas. Eu vou levar vocês, ó, lá pro Madame Satã em São Paulo. Ai, eu amo. Vamos tirar a Briana da casa. Tirar a Briana de casa. Ai, Beijinhos então, gente. até a próxima. Tchau, tchau. Beijinho.